para se tornar uma igreja inclusiva. gave an order to become an inclusive church. A igreja que Wesley iniciou, The church that Wesley started. hoje é uma igreja que faz o casamento homoafetivo. Today is a church that will do a homosexual Quando eu marriage. começo a viajar pela Europa e começo a caminhar na história, Where I start walking through Europe and walk through history. mais do que nunca eu começo a perceber que uma igreja, se ela não tiver um avivamento, I can see that a church, if they don't have revival, ela viverá um sepultamento. is going to leave a barrier. Está na história, Is in the history comprovadamente, that is proved dentro de estatísticas, in statistics que a cada 10 anos, that in every 10 years uma igreja obrigatoriamente terá que viver um derramar do Espírito Santo. a church needs to live a pouring of the Holy Spirit. E se ela não receber o derramar do Espírito Santo a cada 10 anos, And if that church is not receiving the pouring of the Holy Spirit ela every vai 10 viver um years, sepultamento espiritual. that church is going to die spiritually. É nítido você ver uma igreja viva ou uma igreja morta. It's very clear when you see a church that is dead or is alive. Então você anda pela Europa So you go around the e você vê Europe uma faixa muito grande na porta das grandes igrejas. and you see a banner in front of the biggest church. E essa faixa está escrito Dead Church. And in the banner is saying dead church. Ou seja, igreja morta. Igreja morta. Dead church. Então aqui eles têm uma cultura. So we have a culture. Eles vão nessas igrejas, They go to those churches, eles bebem they drink, e ficam tristes porque a igreja está morrendo. and they be upset because the church is E eles dying, se despedem da igreja. and they say bye-bye to the church. E ali decretam a morte da igreja. And there they declare that the church is dead. Isso para mim é uma realidade muito triste. And that for me is a very sad Então reality. quando a gente vem aqui, a gente vai nos museus. When you come here, we go to a museum. E você vê que até mesmo os museus estão desfazendo de suas obras. And we can see that even museums are closing down and giving away their beautiful things. O que é que nós temos? Um continente pós-cristão. And what can you see? We see that a place that have given up religion. Eles se consideram agnóstico. They don't believe in God anymore. E você começa a perceber que não é possível que tudo que foi vivido aqui, tudo que foi recebido da parte de Deus aqui, caiu no esquecimento. And we can see that everything that they live about God, they have forgotten. Mas quando você olha para a Bíblia Sagrada, But when you look at the Bible, esse efeito aconteceu em várias igrejas na Bíblia Sagrada. you can see that has happened before in many Bibles in the Bible, in many churches in the Bible. Nós temos muitos modelos de mover de Deus, de avivamento na Bíblia. We have many models of revival in the Bible. Nós temos o avivamento com o rei Asa. We have the revival of Asa. English is Asa. King Asa Asa. O rei Asa. Nós temos o avivamento com Ezequias, com o rei Ezequias. We have Ezekiah, King Ezekiah. Nós temos o avivamento de Neemias e Esdras. We have Jeremiah and Asdra. Nós temos o avivamento de Atos 2. We have Acts 2. Nós temos o avivamento de Atos capítulo 8 em Samaria. We have revival of Acts 2 in Samaria. Nós temos o avivamento em Atos 14 na casa de Cornélio. We have Acts 14 in Cornelium. E nós temos também o avivamento em Atos 19. And we have the revival of Acts 19. O avivamento de Atos 19 é muito interessante, The revival of Acts 19 is really interesting. porque a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo, quando chegou em Éfeso, Because the Bible says when Apostle Paul, when he got to Ephesus, a primeira pergunta que ele faz para os efésios the first question that he said to Ephesians, é: vocês já receberam o Espírito Santo? have you received the Holy Spirit? Então os efésios responderam para Paulo: nem sabíamos que exista Espírito Santo. And then the Ephesians said, I didn't even know that you have the Holy Spirit. Uma grande tristeza que eu tenho em meu coração
And then the biggest sadness that I had in my heart, é que boa parte das igrejas na Europa e nos Estados Unidos nem sabem que existe Espírito Santo. that the biggest part in Europe doesn't even know that the Holy Spirit exists. Os Estados Unidos agora está com uma cultura de desigrejação. In America, they have a culture of not even be bothered about church. Está com uma cultura de diminuição do período de culto. Os cultos lá hoje é de menos de 1 hora. And now they are making the services less than an hour. Mas eu concordo com eles. But then I agree with them. Se você não tem muita coisa para dizer sobre Deus, é melhor que não diga. If you don't have much to say about God, it's better for you not to say Vai anything. piorar as coisas. It's going to make everything worse. Então eles chegam para você e eles dizem, a sua pregação deve durar 10 minutos. And they say your preaching has to last 10 minutes. Como eles conseguem entrar semana e sair semana sem receber algo poderoso de Deus? How can they do it week after week without receiving Como something conseguem powerful from viver God? uma fé assim? How can they live this kind of faith? E a resposta é que eles não conseguem. And the truth is they cannot. Por isso que em vez deles buscar, That's why instead for them to search for God, eles estão tirando. they are taken away. Então hoje o que nós estamos vendo, And today what we can see, em algum lado do globo, o Espírito Santo decidiu derramar. one side the Holy Spirit decided to pour, Em outro lado do globo, and on the other side ele vem sendo esquecido. he's been forgotten. Como nós podemos saber se nós precisamos de um poderoso avivamento? And how can we see that we need a powerful revival? A primeira coisa que você deve entender sobre avivamento é que ele não vem porque você merece. The first thing that you need to see is that revival does not come because you deserve it. Ele vem porque você deserve it. precisa. He comes because you need it. Avivamento não é um merecimento nosso, é uma necessidade nossa. Revival is not a merit, it's a need. Avivamento é muito mais do que um culto agitado, cheio de vida. Revival is much more than a service that is agitated, but it's because you need it. Avivamento é uma necessidade urgente da igreja. Revival is something that the church needs urgently. Não importa o tamanho da igreja. It doesn't matter the size of the church. Se rápido ela não viver de quando em quando um derramar do Espírito Santo, ela vai morrer If the church espiritualmente. does not live the time, a pouring of the Holy Spirit is going to die. Ela vai se acostumando com o poder, It's going to get used to the se power, acostumando com os louvores, get used to the se acostumando worship, com os dons get used to the gifts, e morrendo. and dying. Sempre foi assim na Bíblia. It's always like that in the Bible. Você começa a perceber como a nação de Israel facilmente se esquecia de Deus. You start to notice like Israel always forgot about God. Em Atos 19, a Bíblia diz que através do apóstolo Paulo, um avivamento sobrenatural desceu em Éfeso. In Acts 19, you could see that through Apostle Paul, a revival came down in Ephesians. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia muitos milagres. And God, through Paul's hands, made many miracles. Paulo alcançou 55% de toda a cidade para Jesus. And he got 55% of the whole city for Jesus. Agora, quando ele vai para Roma, But when he went to Rome, escute bem o que eu estou lhe dizendo. listen to what I'm saying. A cidade de Roma tinha 1,5 milhão de The habitantes. city of Rome had 1.5 million foi of preso. people. He was E arrested. estando preso, And when he was arrested, ele conseguiu conquistar mais de 68% da cidade. he was able to get more than 68% of the E people. você sabe como os estudiosos sabem desses números? Do you know how the people, the scholars, Porque know about these numbers? a cidade tinha 14 bairros. Because the city had 14. Dos 14 bairros. O que é bairro, gente? Hã? Gente, não estou entendendo. Ok. Bairro, gente. Cities. Os 14 bairros, 11 bairros eram cristãos. 11 neighborhoods. 11 neighborhoods was Christians. Pense bem, 14 bairros tinha o grande império 11 neighborhoods was a big, e 11 eram cristãos.
And 11 was Christians. Dentro do cálculo desses estudiosos, calcularam que mais de 65% eram cristãos. And these scholars, they made a calculation that most of it were E aonde Christians. estava Paulo? Preso And em Roma. where was Paul? Ele estava Arrested in Rome. prestes a ser martirizado. He was about to die. Paulo ganha muitos romanos naquela altura. But Paul was made to get a lot of Rome people. Ele diz: todos na casa de César vos saúdam. And he said, all in the house of Caesar give you greetings. O que Paulo está dizendo é que todos os cristãos, haviam muitos cristãos na casa de César. A lot of Christians were living in Caesar's house. Ele está dizendo, a cozinheira é crente, He said the cooker is a o chefe Christian. da guarda é crente, The chief of the guards is Christian. vários aqui são cristãos. All of them, they are Christians. Estando preso, o apóstolo Paulo ganhou 14 mil soldados pretorianos. Preso, 14 mil soldados. Even though he was arrested, he was able to get 14,000 soldiers. Então você começa a perceber que a falta de recurso não é o porquê o avivamento não vem. And then you can notice that it's not because you are locked, that you don't have any resources, that revival is not going to come. Os motivos por que nós não vivemos um avivamento são muito mais graves e profundos. The reason that revival does not come is even more dangerous. Primeiro que quando eu digo não viver um avivamento, eu não estou falando de um prédio. When I say that we don't live a revival, we are not talking about a building. Quem vive ou não um avivamento é você. Who doesn't live a revival is you. Se você não está avivado, sua casa não está avivada. If you are not revived, your house is not E revived. se não há um avivamento dentro do lar, não há avivamento em igreja nenhuma. And if there is no revival in your house, cannot be revival in the church. Você precisa entender a urgência, a necessidade severa de termos um poderoso e genuíno avivamento. You need to understand that revival is urgent. Primeiro, você deve desacostumar com a frieza. You need to see that all this coldness is not common, it's not normal. Uma igreja deve desacostumar dela não estar viva. A church needs to not to be comfortable with the coldness. Você deve entender que não é normal não ter uma vida poderosa do fogo de Deus sobre você. You need to know that it's not normal not to have the fire of God and His power upon your life. Então algumas pessoas podem dizer, mas na Europa o povo é frio. But you can say in Europe, everyone is cold. Aqui a gente está acostumado com isso, aquilo outro. But here we are used to this. Sabe, no ano passado, exatamente nesse período do ano, eu estava no Japão. Last year, exactly at this time, I was in Japan. Assim como vocês já há bastante tempo, talvez anos, vinham me pedindo para ir naquela cidade no Japão. Just like you, a long time they are asking me to go to Japan. Então eu vim para a Europa, And I came to Europe. vim com a minha família, ficamos ali na Itália, I came with my family and we went to Italy. deixei eles na Itália e fui ao Japão And I pregar. left them in Italy and I went to Japan. E foi algo assim sobrenatural o que Deus fez no Japão. And it was supernatural what God did in Japan. Era uma igreja que à tarde eram só japoneses e à noite eram vários imigrantes, latinos e It brasileiros. was a church that in the afternoon was just Japanese and in the evening was Brazilians and Latin. E o que foi sobrenatural And what was supernatural, foi como todas as crianças naquela reunião foram cheias do Espírito Santo. it was like all the children in that meeting was filled with the Holy Spirit. Foi tão sobrenatural o que Deus fez naquelas It duas was reuniões de so avivamento supernatural what God has done there que chamou a atenção do governo, that called the attention of the government. infelizmente. Unfortunately. E o governo já no outro dia emitiu um decreto, o governo nacional. And the government on the following day gave an order Proibindo os pais de obrigarem os filhos a ir a cultos. saying that the children should not be No dia que eu obligated to estava go lá. to the service. Então, alguns agentes do governo foram lá nas reuniões And some agents of the government went to the e service fizeram algumas fotos. and took some vídeos. pictures and videos.
exigindo que não se repetisse aquele negócio das crianças orar numa língua que ninguém conhece, e and saying etc. that the children should not be praying a language that no one knew what language was that. Que aquilo era imposição dos pais, estariam lavando as mentes das crianças e poderiam prejudicar o That futuro. was the parents that was doing that and was going to that they are brainwashing the kids and was not going to be good for their future. Mas você sabe o que aconteceu? But do you know what happened? As crianças começaram a receber o Espírito Santo em casa, dormindo. The children started to receive the Holy Ghost at home while Então they are agora muitos pais sleeping. começaram a mandar mensagens. And then many parents start to send message. E elas riam dizendo, será que o governo agora também vai proibir o And then Espírito the Santo de message entrar no saying, Japão? oh, do you think that the government is going to stop the Holy Spirit to come now? Escute bem. Listen now. Existe uma obra que Deus quer repetir. There is something that God wants to do again. Existe uma coisa que Ele pode fazer de novo. There is something that He can do again. E essa obra é um novo Pentecoste, um novo derramar do Espírito And He wants Santo. to pour Himself again. Eu vejo os céus bradando e dizendo, I eu can see faço the uma coisa heavens nova. saying, I will do a new thing. Essa coisa nova I é will do a aquilo que new Deus quer thing. fazer. Ele quer visitar There sua is casa. something new that He's going to do. Ele quer visitar seus filhos. He's going to visit. Ele quer visitar você, a sua família. He wants to visit your kids and He wants Sabe, uma to das coisas que visit your nós estamos family. vivendo Do you know something that we are é living? das crianças, dos filhos e adolescentes e jovens recebendo o Espírito Santo enquanto Is that dormem. the children, the adolescents, the teenagers receiving the Holy Spirit while they are sleeping? Nós já vimos esse filme na We história. have seen this movie in history. Em 1905, In 1905, uma missionária chamada Ramanbai. there is a missionary woman called Hamanbai. Ela era missionária em Mumbai, na Índia. She was a missionary in Mumbai, India. Ela veio no país de Gales quando estava tendo o avivamento com o pequeno Evan Roberts. She came to Wales when Evan Roberts was there. E Evan recebeu de Deus que ele ganharia o país de Gales em 2 anos. And she received from the Lord that she was going to win Wales in 2 years. E foi o que aconteceu no país de Gales. And that's what happened in Wales. Em 2 anos, In 2 years, 100.000 pessoas tinham aceitado a Jesus. 100,000 people received the Lord. E o país inteiro tinha 100.000 habitantes. And the whole country had 100,000 people. A história conta que os juízes davam luvas brancas de presente uns para os outros. And the history tells that they used to give white gloves one to each other Porque não tinha nada para julgar. because they didn't have anything to Todos os judge. pubs fecharam All the pubs closed down por falta de clientes. because they didn't have any clients. As cadeias ficaram abertas. All the jails were open. Nenhuma igreja teve culto. That the church, they didn't have any Porque nenhuma service igreja cabia às multidões. because they didn't have space. Então as reuniões eram nas ruas. So the service was in the middle of the streets. Há relatos que a seleção inglesa teve que mudar os dias e horários dos seus jogos. They used to say that the English team, they had to change the date of their games. Porque às vezes que eles colocaram jogos no horário das reuniões de avivamento, os jogos ficaram vazios. Because anytime they wanted to play, when the time of the service was there, Foi the tão game was just empty. Foi tão sobrenatural que Deus fez no país de Gales. It was so supernatural what God has Que done there. muita gente do mundo todo veio para ver. That people from all over the world came to see. Então levaram para os seus países esse fogo de Deus. So they took to their own countries that fire. Lá, no país de Gales, And there in Wales, havia uma missionária da Índia chamada Padami Ramanbai. and this woman, Padami Hamanbai, Ela voltou para a Índia. she went back to India. Ela tinha um orfanato com 30 meninas de até 12 anos de idade. She had an orphanage with girls of 12 years old. Ela também tinha um outro alojamento para mulheres viúvas She da guerra. also had another place for widow women from the war.
Agora o Espírito Santo estava dentro de Ramambai. Now the Holy Spirit was inside Hamanbai. Presta atenção, essas Take coisas são attention. poderosas. Those things are powerful. Quando o Espírito Santo está se movendo numa geografia, When the Holy Spirit is moving a geography, essas coisas começam a acontecer. those things started to happen De madrugada, in the middle of the night. uma das meninas de até 12 anos One of the girls, 12 years old, foi batizada com o Espírito was Santo. baptized by the Holy Spirit. Ela recebeu o Espírito Santo. She received the Holy E Spirit. claro, começou a orar em línguas de uma forma bastante sobrenatural. And she started to pray in tongues supernaturally. Então veio uma outra menina, se levantou, And came another girl and she stood up. olhou para aquela menina Look at that girl that was speaking in tongues. e viu aquela menina pegando fogo. And saw that girl on fire. Ela foi lá e encheu um balde de água And she took a bucket of water e jogou na menina. and threw on the girl. Depois foi lá e pegava outro balde e And jogava. took another menina- bucket and threw on the girl. E a menina vendo a outra pegando fogo. And she saw another girl on fire. Isso é uma experiência sobrenatural. That was a supernatural Quando o experience. Espírito Santo desceu na Rua Azusa, em Los Angeles, When the Holy Spirit went to Azusa Road, numa fábrica de caixão, se reuniu os irmãos para buscar o Espírito Santo. the brethren were there in a building. Quando o Espírito Santo desceu, When the Holy Spirit came down, teve um dia que o corpo de bombeiro veio 18 vezes para apagar o fogo da there is a igreja. day that the fire brigade came 18 times to take the fire down. Porque os vizinhos viam a igreja pegando fogo. Because the neighbors, they used to see the church on fire. Então eles vinham e não tinha nada. And they came and they didn't see anything. A última vez que vieram, The last time they came, todos eles do corpo de bombeiro foram batizados com o Espírito Santo e all cheios do the, fogo all de the Deus. men of the fire brigade, they are baptized with the Holy Ghost. Você lembra daqueles 3 esquadrão assassinos que foram buscar Davi? Isso no livro de 1 Samuel 19? Do you remember the 3 men in 1 Samuel 19 that came to pick David? Lembra que Davi mandou 3 grupos de mercenários para pegar Davi? David sent, Saul mandou. Saul sent 3 men to kill David. E toda vez que eles chegavam na casa dos profetas para capturar Davi e Samuel, eles eram batizados com o Espírito Santo e And ficavam all por the ali. time they used to get there, they were baptized by the Holy Spirit. No relato bíblico diz que o primeiro grupo caiu e ficou em êxtase espiritual. In the Bible, they says that they fell and they are in spiritual ecstasy. Então Saul mandou o segundo grupo, And caiu then e Saul entrou em sent the transe. second group and they fell. Quando chega o terceiro grupo, And when they sent the third eles também group, caem e começam a profetizar. São they batizados also com o Espírito fell Santo. and they start to prophesy. De tal maneira que Saul teve que ele mesmo ir atrás. And then Saul decided to go himself. Mas a Bíblia diz que Saul, quando foi atrás, o Espírito do Senhor And entrou then the nele. Bible says that when he got there, the E Spirit ele of the foi, Lord e ele got foi in him. profetizando por todo o caminho. And they went prophesying the whole E way. quando chegou lá, ele tirou toda a roupa And when he got entendi there, essa he took parte bíblica, mas all tudo his bem. clothes away. e profetizou por 24 horas. And he was prophesying for 24 hours. Sabe, lá no Brasil cantava uma história assim, ó, ninguém detém, é obra santa. Quando Deus quer fazer uma coisa, o fogo dele acelera e o fogo dele para. When he wants to do something, Então escute o que eu estou dizendo. Deus está afim, Deus quer e Ele vai fazer uma coisa nova nessa geração. Deus quer fazer. No. God wants to do something new in this generation. A nossa geração, escute isso, e essa é a palavra de Deus. A terra, escute isso que eu vou dizer. Na perspectiva de estudos humanos, nunca eu acho que temos que trocar a interpretação. Já está cheia do Espírito já. He was the one disturbing me. Nunca Never. a igreja na terra The church on earth ficou sem receber didn't receive uma porção sobrenatural do Espírito a supernatural portion por mais de 100 anos. for more than 100 years. Eu vou repetir. He's going to Deus repeat. jamais deixou de visitar a terra God com poder por never- mais de 100 anos. God never stopped visiting the earth for more than 100 years.
Pense bem. Think about Vou te it. mostrar isso agora I'm going to em show dados. it now. De Malaquias a Mateus. O Malachi livro. to Matthew. Vamos falar, Malaquias a João Batista. Malachi to John of Baptist. Nós temos o chamado silêncio profético. São 400 For anos de silêncio 400 profético. years, God was in silence. Quando você chega, por Prophetic exemplo, silence. em 1 Samuel, no capítulo 4, In 1 Samuel 4, começa assim: foi um tempo em que as visões eram raras e a voz de Deus não era ouvida. the Bible says the vision was rare and God's voice was not heard. O texto não está dizendo que Deus não falava. The Bible does not say that God didn't say anything. O texto está dizendo que ele não era. God said that he was not. The Bible says that he was not heard. De Malaquias a João Batista, Now, Malachi from John of Baptist. ali naquele meio termo nós temos os profetas menores. São 12 profetas menores. In that space, we have 12 small prophets. Todos eles são chamados na Bíblia de avivalistas. All of them, they are calling the Bible of revivalists. Se você ler os livros dos profetas menores, If you read the Bible, the small prophets, você vai ficar maravilhado como que Deus fala. you are going to be marvelous how God is speaking. E muito triste de como o povo não ouve. And very, very sad how the Você people are not compreende? listening. Can you Como understand Deus that? fala e como o povo não How ouve. God is speaking and how the people are not listening. Mas vamos fazer um cálculo dentro deles. But let us calculate about São it. 12 profetas. 12 prophets. Alguns profetizaram no exílio. Some of them was prophesying while in exile. Outros profetizaram para Jerusalém, o Reino do Sul, com capital em Jerusalém. Some of them prophesy in Jerusalem. Outros profetizaram em Samaria, capital em Samaria, reinos do norte. Some of them prophesy in Samaria. Então nós temos profetas no exílio, So we have prophets in exile, profetas em Jerusalém do Sul, prophets in south of Israel do Sul. Jerusalem. profetas para Israel do norte, We have some prophets in north of mas em Jerusalem. nenhuma dessas histórias falta profeta. But we don't have any place where there is no prophet. O que falta é ouvido. We don't have is ears to listen. Qual era o tempo de profecia de cada um desses profetas? What was the time length of Escute. each of those prophets? Escute. Listen. Qual era o tempo de profecia dessas mensagens? What was the time of prophecy of these Então você tem, por prophets? exemplo, o tipo de mensagem. We have the type of message. Todas elas falam de avivamento. All of them speak about revival. Abacuque diz: aviva a tua obra, Senhor. Habakkuk is saying, revival your works, Lord. Amós diz: Senhor, nos últimos dias o Senhor derramará fome sobre a face da terra, não de comida ou bebida, mas do Senhor. Amos was saying, on the last days you are going to pour your spirit, Lord. Joel profetiza, Atos 2, o derramar do Espírito Santo. Joel was speaking about how he was going to pour the pouring of the Holy Spirit. Malaquias, do capítulo 1 ao 4, Malaquias profetiza o Senhor vindo para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Malachi was talking about how God was going to come and convert the hearts of the children to the parents and the parents to the children. Malaquias nunca conheceu João Batista, mas falou de João Batista. And Malachi never met John of Baptist, but spoke Agora about veja him. bem, qual era a característica todos esses profetas? And see what was the characteristic of all those prophets. Todos eles profetizaram entre 70 a 100 anos. All of them prophesied between 70 to 100 years. Ou seja, a média é que de 50 anos para frente, aquele povo que recebe o Espírito começa a precisar de novo dele. And you need to see that 50 years beyond, all of them that receive the Spirit, they are in need of God again. Esse tempo de 70 a 100 anos era o padrão do Velho Testamento para que uma nova voz profética surgisse. This time between 70 to 100, there is a need of a new voice. Quando chegamos no Novo Testamento, When you get to the New Testament, o Espírito Santo desce. the Holy Spirit come down. Em Atos, no capítulo 2. In Acts 2,
Quando nós vamos para Atos no capítulo 8, novo derramar do Espírito em uma outra cidade, When you go to Acts 8, you see that the Holy Spirit has a new pouring. nós já temos 23 anos. It's 23 years now. Agora, de Atos de Samaria a Éfeso, o grande derramar dito pelo apóstolo Paulo, From Samaria to Ephesians, the big pouring from Apostle Paul. são 32 anos. It's been 32 years now. Agora, preste atenção. Now, take attention. Éfeso é o último avivamento da Bíblia. Ephesians is the last revival of the Bible. Olha que coisa estranha. And see how strange. Quando você pega Apocalipse, capítulo 2, no versículo 1, When you see Revelations 2, você percebe que o Senhor começa a falar ali da igreja de Éfeso. you see that God speaks about Ephesians there, the church of Ele Ephesians. reclama que aquela igreja perdeu o quê? He was complaining that the church lost O seu primeiro amor. first love. E ele diz: aconselho que volte, se arrependa, senão eu tirarei o candelabro do meio de vocês. And he was asking them to repent. If not, he was going to take away from them. Ele está querendo dizer: eu vou tirar o Espírito Santo do meio He de was saying, I'm vocês. going to take the Holy Spirit away from Em you. muitos lugares, os crentes perderam o Espírito Santo. In so many places, the Christians, they have lost the Holy Spirit. Em outros lugares, foi Deus que tirou mesmo. And in some places, God that took it away. Só que a maneira como as igrejas vivem hoje, The way that churches are living today, se o Espírito Santo for embora, elas nem vão notar. if the Holy Spirit go away, they are not even going to notice. Você deveria se incomodar e perceber que existe uma coisa mais poderosa cristã em se tratando de poder de Deus. You should feel sad and notice that there is something powerful, something from God. Irmãos, um culto não pode se receber de uma maneira fria. Brethren, a service cannot be received coldly. No dia 24 de maio On 24th of May, de 1736, in 1736, 8h30 da manhã, 8:30 in the morning, John Wesley chamou esse dia de Dia do Coração Aquecido, John Wesley called this day of the warm heart. porque ele disse que o Espírito Santo entrou pela sua boca e batizou o seu coração. Because the Holy Spirit went inside his mouth and É baptized isso que eu quero his que você heart. saiba. O batismo do Espírito Santo não é batismo da sua carne ou da sua alma. So the baptism of the Holy Spirit is not for your flesh É or your soul. Quando ele batiza o seu interior, o seu But coração. when he baptizes your insides, your heart. Um homem cheio do Espírito Santo é um coração cheio do A Espírito man Santo. filled with the Holy Spirit, a heart filled with the Holy Uma Spirit. pessoa cheia do fogo de Deus é um homem com fogo de Deus na sua A alma, no person seu filled coração. with the Holy Spirit is a person filled with the Holy Spirit inside their Você entendeu o que eu heart. disse? Do you understand what I'm Então, uma saying? pessoa que tem o fogo de Deus, If you- esse fogo queima o seu If you interior. have the fire of God, this fire burns inside of you. A minha filha chegou com um grupo de algumas amigas da escolinha. My daughter came with a group of friends from high school. Ela disse: papai, She said, Daddy, nós não vamos mais para a escolinha. we are not going to school anymore. E disseram: nós decidimos que não vamos mais para a We escolinha. have decided we are not going to school anymore. Eu disse: nós quem? And they said, who are they? Ela disse: eu e minhas amigas. Myself and my friends. Sabe quando a sua filha arma uma rebelião dentro da igreja? Do you know when your daughter started a rebellion inside the church? Falei: mas por que, filha? And I said, why my Porque nós daughter? queremos ficar no culto recebendo o Espírito And I said, Santo. because we wanted to stay in the church receiving the Holy O Spirit. que eu vou dizer para ela? And what I'm going to say to her, Se eu desmerecer o que ela está falando, if I just say something for what she's eu saying, desmereço a fé dela. I'm going to diminish her faith. Mas se eu também der a razão que ela fala, eu desmereço o trabalho das irmãs. But if I'm also, give reason for what she say, I'm going to diminish what the sisters are doing in the children's section. Então eu pensei: So I was thinking, filha, vamos fazer o seguinte. and I said, let us do something, my daughter. Enquanto está a mensagem, vocês ficam lá na salinha. And during the message, you stay in the children's section. Mas aí depois vocês vêm para a ministração. And then after that, you can come through for Ela the fez assim com o ministration. dedinho.
And Não, she papai. did like that with her little finger. No, daddy. O mais importante é a palavra, The papai. most important is the words, Não acho que elas daddy. estavam tão preocupadas com a palavra. Acho que foi mais manipulação. I don't think she was really worried with the words. She was just manipulating me. A gente tem que ouvir a palavra para daí receber o Espírito. We have to listen to the words to O receive que in our você vai dizer spirit. para essa criança, And meu what Deus do are you céu? going to say to this child? Sabe o que eu disse? Vamos fazer o seguinte, filha. And you know what I said? Let us do something. Eu vou orar e as professoras também vão ministrar o Espírito Santo. I'm going to pray, and the teachers are also going to minister the Holy Ela disse, Spirit. assim sim. And then she said, oh, that is right. Deixe-me te dizer uma coisa sobrenatural. Let me say something supernatural. Sabe a profecia que nós temos na Bíblia? Do you know the prophecy that we have in the Bible? Em Atos 2, 29, In Joel Acts capítulo 2, 2:29, no Joel verso 28. 2:28. Ali não diz que os seus filhos seriam rebeldes. That does not say that your children will be Ali não diz que rebellious. seus filhos usariam drogas. That do not say that your children will be using Ali drugs. não diz que seus filhos seriam agressivos. That didn't say that your children will be A aggressive. profecia que temos ali é que o Espírito Santo seria derramado sobre nossos filhos e The eles seriam prophecy profetas. says that the Holy Spirit will be poured upon our children, and they will be a blessing. Todos os avivalistas bíblicos e da história começaram bem cedo. All the revival people in the church, they start in the Bible. They start early. Sabe, eu vim aqui para te dizer que o Espírito Santo pode usar você neste tempo. I came here to tell you that the Holy Spirit can use you today, in Tudo this que você time. precisa é queimar o seu coração por um avivamento All sobrenatural. that you need is to burn your hearts for a supernatural revival. Sabe, o avivamento ele começa assim. Revival starts like this. Ele começa de corações em chamas pelo It Senhor. starts with the heart that is flaming for the Lord. Você tem que se incomodar e não estar em chama pelo Senhor. You need to be disturbed inside you and to be flaming for E se Him. nós somos a oferta voltando, And if we are the offering that came back, que venhamos então em brasas. and we need to be in flames. Que venhamos então com fogo do We Espírito em need nossa to be boca. with fire in our mouths. Que quem puder nos ouvir vai ver que o Espírito Santo está sobre você. Those that needs to listen needs to see that the Holy Spirit is upon us. Perceba isso. Just see it. Da igreja de Éfeso em Atos 19 a Apocalipse 2, From Acts to Revelation 2, são 50 anos. it's been 50 years. Nesse período, And on this period, 50 anos depois do avivamento, after 50 years of revival, que o Espírito Santo veio e disse: vocês perderam That's- o avivamento, o primeiro amor. the Holy Spirit said you have lost the first love. A terra já vai para mais de 100 anos sem uma história sobrenatural a ser contada sobre avivamento global e nacional. And the art is going for more than 100 years now without revival to be talking about in the whole world. E eu estou aqui para chamar você a pensar nisso como algo novo que Deus está prestes a fazer. And I'm here to tell you that something new that God is about to do. Deus não precisa de uma grande igreja para trazer um God avivamento. does not need a big church to do it. Em 1736 ele usou um homem And 1736 he used one e ele man. varreu a Europa com poder. And he swept the whole Europe with power. Ele andou essas terras aqui a cavalo, And he walked these homem whole streets with chamado John horse. Wesley. And this man was called John Wesley. Em 1822, In 1822, Deus levantou um jovem chamado Charles Finney. John lifted a man called Charles Finney. Finney ganhou diretamente 6,6% de toda a América para Jesus. And Finney, he won 6.6 the whole America to God. E indiretamente, And indirectly, 66%. 66%. A história é muito sobrenatural. The history is supernatural. Primeiro que os homens cheios do Espírito Santo, eles têm como que uma espécie de imã que atrai multidões. The man that is filled with the Holy Spirit, he has a magnet Aí in their fora. backs. Aí fora, Outside there, eles querem andar atrás aonde está cheio do fogo de they want Deus. to walk where the fire of God is. Charles Finney,
Charles Finney. entrou dentro de um trem. He went inside a train. Então, você sabe, os cobradores vinham cobrando e marcavam a passagem. And the people that are charging, they are charging and marking the tickets. Então, quando ele vai marcar a passagem, Charles Finney, And when he was going to mark his tickets, ele diz, então você é Charles Finney. and then he said, "Oh, so you are Charles Finney." Foi a pior besteira que aquele cobrador And fez. that was the worst that he could do, Porque todo mundo no vagão ficou sabendo. because everyone in the train O trem knew about inteiro it. ficou sabendo. The whole train knew about it. Uma viagem de 6 horas. The trip was 6 hours trip, Fizeram filas and they start to para que make a Finney line. ministrasse sobre eles. So Finney starts to pray Sabe for o que them. aconteceu? And do you know what Todo happened? o trem The whole se train entregou a Cristo. gave their life to Christ. Esse homem não estava cheio de filosofias humanas. This man was not filled with human Ele estava philosophy, cheio do poder de but he Deus. was filled with the Ele power estava of cheio da God. graça de Deus. He was filled with the Ele grace of estava cheio God. de uma unção que homens was que buscam filled a with- Deus recebem. He was filled with the anointing of the man that searched for God. Deixa eu te dizer uma coisa. Let me tell you something. Não é por falta de religião. It's not because of lack of O religion. mundo não está precisando mais de religião. The world doesn't need of another O religion. homem está precisando de homens cheios do Espírito. But the world needs of men filled with the Holy Spirit. Homens cheios do fogo de Deus. Men filled with the fire of God. Que quando saem de suas casas, saem tomados do Espírito Santo. And when they leave their houses, they live filled with the Holy Eu Spirit. tenho dito, Senhor, põe tuas palavras na minha boca. And I say, the Lord, put your word in my E mouth. põe fogo nas minhas palavras. And put fire in my words. O Espírito Santo The Holy Spirit. quer gerar algo muito sobrenatural dentro de He wants você. to do something supernatural inside of you. Se um rapaz de 16 anos de idade ganhou o país inteiro para Jesus em Gales, If one boy of 16 years old can win the whole country in Wales, o que ele pode fazer através de você? what can he do through your life? Deus quer escrever uma história. God wants to write a Ele history. quer fazer uma coisa nova. He wants to do a new thing. E nós estamos nesse radar, o radar do avivamento. And we are here to do a revival. Eu estava pregando no Peru. I was preaching in Peru. Uma menina de 4 anos veio e ficou do meu lado. And a girl, 4-year-old girl, came and stayed beside me. E começou a orar em línguas. And started to pray in tongues. Orando em línguas. Praying in tongues. Então eu esperei que alguém viesse e interpretasse. And I waited till someone came Mas and ninguém started to interpretou. translate, but no one Eu translated. esperei. And I waited. Então levantou um russo enorme And a Russian man, very tall man, e veio e parou na minha frente. came and stopped in front of me. A mulher dele era peruana. And his wife was from Peru. Ela veio e olhou e disse, meu marido And he said, my husband quer aceitar Jesus. wants to accept Jesus. Então eu olhei para ele e comecei a falar And I inglês. said, and I look at him and start speaking English. Ela disse, ele não fala inglês. And he said, he doesn't speak in English. Então eu comecei a falar em espanhol. And I start speaking in Ele é Spanish. casado com a peruana. Because he's Mas married with ele a Peru, não woman fala from espanhol. Peru. I said he doesn't speak Agora, Spanish. agora eu estava numa situação. And then I was in a Eu situation. estou com um russo na minha frente And I have this Russian man in front of me. e a coisa ficou russa. And everything was that cannot be translated. É que isso é um tisco. Yes. Tisco. Né? Tisco em espanhol é uma broma, uma piada Yes. brasileira. We can Então, only work in Portuguese, guys. como diz o brasileiro, ficou russo, né? Yeah. Agora a gente entende. That que é was isso. difficult, a difficult situation. E aí, eu olhei para ele chorando, And then I chorando. look at him, he was crying and crying. Eu perguntei para a esposa dele. And I asked his wife. Ele entendeu tudo que eu estou pregando? He understood everything that I'm preaching. Ela disse nada. And he said nothing. Então, como que ele está vindo à frente a And aceitar how is Jesus? he coming in front to accept Jesus? Ela disse, porque tudo que você está pregando, Because everything that you are essa preaching, menina está falando em russo this com ele. little girl is speaking in Russian to him.
Veja, a menina estava orando em línguas. The girl was speaking in tongues. Aconteceu igual no Pentecoste. It happens just like the Pentecost. O russo entendeu na língua dele. The Russian man understood in his Nós language. estamos prestes a viver coisas similares desse jeito, de We uma are maneira about to live things that are sobrenatural the e same, surpreendente. supernatural Mas eu quero things. perguntar, o seu coração queima por isso? But does your heart is inflamed O seu for coração that to fica happen? inflamado com essa verdade? Is your heart inflamed? A Europa está prestes a ver essa frieza de gelo espiritual ser transformada em uma nova onda de avivamento The através Europe is daqueles que estão about aqui. to see this coldness to go down because of the revival that is coming about. Escute, lá na América eles já estão levando os pregadores e nossas músicas. Listen, in America, they already started to take in the preachers and our music. Eles já estão ouvindo os pregadores latinos e brasileiros pregarem. They are already taking the Brazilians and the Latin preachers and the music. Só hoje nós recebemos 3 convites dos Estados Unidos. Only today we received 3 invites from America. E eu respondo a mesma coisa. Eu And- estou focado aqui. And I'm answering the same Estou thing. focado I no have my Brasil. focus in Brazil right now. Então talvez eu vá lá e volto como fiz aqui. Maybe I'll go there and I'll come back the same way I did here. Mas o que está acontecendo? But what is happening now? Tem pessoas, veja, eu sentei com um americano I sat down with an American man e ele disse o seguinte: and he told os me, americanos vão vir para ouvir vocês. os americanos? Vão vir para ouvir The vocês. Americans are going to come to listen to you. Veja, você é a oferta voltando. You are the offering that is going back. Espere, olhe bem para o que esse pregador está dizendo. Espere pela visitação de Deus nas suas madrugadas. Waiting for God to visit you in the middle of the night. Vou repetir. Espere a voz de Deus nas madrugadas. Wait for the voice of the Lord in the middle of the night. Deus irá visitar você nas madrugadas. God is going to visit you in the middle of the night. O Espírito Santo visitou minha filha 3 e pouco da manhã. The Holy Spirit visited my daughter in the middle of Ela the foi night, ao 3 banheiro. in the morning. She went to the toilet E não voltou. and she never came back. Quando nós fomos lá estava ela When you orando em went to línguas see, cheia do She Espírito was there Santo. speaking in tongues, filled with the Holy Tem Spirit. uma coisa muito poderosa prestes a There is acontecer. something powerful that is about to happen. Sabe, eu tenho viajado em 72 países, os 4 continentes. I have been traveling in 72 countries in the 4 Eu continents. fui proibido pela minha médica de fazer essas loucuras. And my doctor told me, don't do this craziness anymore. Todo mês uma viagem de 15, 20 horas, 40 horas com Every month, conexão. a trip of 40 hours. Porque eu estava todo mês assim, indo em qualquer lugar, sem medir esforços. Because every month I was going anywhere without measuring any force. Mas eu quero que você olhe para mim e pense. But I want you to look at me and think, Deus vai fazer uma coisa nova. God is going to do a new thing. E essa coisa nova se chama avivamento. And this new thing is called Essa revival. coisa nova é uma das coisas mais poderosas que existem na Bíblia. É quando Deus visita particularmente uma geografia e transforma ela. Is when God visits a geography and transform everything. Você sabe, todos os dias quando eu estou pregando, quando eu vou orar por alguém, eu coloco as mãos na cabeça deles, eu imagino que eu posso estar orando por um novo John You know, Wesley. every day when I'm praying with someone, I imagine that I'm praying for a new John Wesley. Quando o seu coração começa a queimar. When your heart starts to be inflamed. Será que alguém aqui sente queimar o seu interior por Is esse there anyone here that esse algo feels your novo da heart parte de Deus inflamed? que Ele vai That's fazer? something new from the Lord that He's going to do. Será que alguém está queimando aí por dentro uma chama? Are you burning inside of you? Eu espero ter jogado dentro de você um fogo que não se I apagará. hope that is inside of you a flame that is not going to go down. E antes de ministrar aqui, eu And quero lhe before I fazer um start to pedido. minister, I want to ask you something. Um pedido. I want to ask you Todos something. vocês All of you,
vão trazer seus filhos, netos e sobrinhos para that mim you're amanhã. going to bring your sons, your daughters, your nephews Porque se o tomorrow. Espírito Santo não encher seus filhos, Because netos e if the sobrinhos Holy agora, Spirit does not fill them now, a Netflix vai dar outro espírito. the Netflix is going to give another spirit. A Disney vai dar outro espírito. Disney is going to give another E spirit. todos esses novos filmes que estão aí são And transferências all espirituais. these new movies that are around, they are transferring a new spirit. Mas eu espero que o seu coração esteja queimando pelo But Senhor. I hope that your heart is burning for the Lord. Eu quero que você fique em pé. I want you to stand up now. Vamos fazer uma coisa muito maravilhosa na Let us Bíblia. do something that is marvelous in the Bible. Na Bíblia, quando nós queríamos receber algo de Deus, In the Bible, when we want to receive something from the Lord, e uma coisa nova da parte de Deus, something new from the Lord, era comum que os crentes começassem a orar em línguas. it was really common that the Christians start to pray in tongues. Desde 1600 para cá, Since 1600 till now, nunca teve um avivamento sem esse dom. never a revival started without this gift. Eu digo 1600 And I'll say 600 porque até 1600 você tinha apenas os chamados montanistas que oravam em línguas. because till 600 we only have the mountain people that will do it. Eram os irmãos que faziam isso escondido porque era proibido. It was the brethren that will do it in hiding because it was not allowed. Mas em 1600, através do irmão Lawrence, Madame Guyon, But from 600, from Lawrence and Guyon, eles começaram a estimular os irmãos a orar em línguas. they start stimulate the brethren to pray in tongues. Então, de uma forma bastante poderosa, no início de 1700, So in a powerful way, você tem os chamados morávios. you have a new people doing it. É um grupo de irmãos que moravam numa fazenda ao norte da Alemanha, na Bavária, It was a group of people that live in Bavaria. e eles tinham uma cultura de orar 24/7. And they had a culture to pray 24/7. Então eles se reuniam e tinha uma cultura de orar em línguas. And they had a culture to pray in tongues. É vendo os morávios que Wesley recebe o fogo de Deus. And it was watching them that John Wesley received the fire of God. A partir de então, os avivamentos passaram a ter It was from that time Todos that eles. revival started. a cultura de orar em línguas. The culture of praying in tongues. Desde Wesley ao país de Gales, From the Wesley to Wales. ou seja, quem aqui ora em línguas? Levanta as mãos, deixa eu ver você. Bem alto, as duas mãos. Que bacana, a maioria. Você que não ora em línguas, você deve buscar esse dom. If you don't speak in tongues, you have to desire this gift. Você deve esperar desesperadamente esse dom. You have to want this gift desperately. Esse dom eu vejo ele de uma maneira muito sobrenatural. This gift, I'll see it supernaturally. Pense em Atos 2 comigo. Think about Acts 2. Em Atos 2 tinha 17 nações. In Acts 2, you can see 17 nations. Contado, pode contar, 17 nações. 17 nations. 11 idiomas. 11 languages. O apóstolo Pedro só pregou em um, no aramaico. Apostle Peter only speaking one. Olha só, havia 17 nações, 11 idiomas. 17 nations, 11 languages. Pedro pregou só em um idioma. Peter spoke in one language. E 3.000 se converteram. And 3,000 men Como? converted. Como? How? Como? Se haviam 17 nações, como que Pedro ganhou 3.000 almas? Como eles entenderam Pedro? 17 nations. How they all understood Peter. Porque esse dom é um dom missionário. Because this gift is a missionary gift. Eu estava pregando I was preaching
E eu tenho uma cultura sempre de orar em línguas. And I have a culture to always pray in tongues. Então, quando eu fui pregar em Miami, And when I went to pray in Miami, veio um pastor, sua esposa, a pastor came with his wife, com toda a sua equipe, uns 15, with all his team, E me 15 people, e me disseram: and they told me, viemos aqui porque o senhor mandou. we came because you told us to come. Eu olhei, hã? And I look at them, É, what? o senhor disse. Yeah, you told us to come. Cris. O Cris, gente, é das Filipinas. And Chris is from Philippines. Vai a Miami. And you said, go to Miami. Vai a Miami, Cris. And said, go to Miami, Chris. Eu falei assim, deixa eu ver onde é que eu falei isso. Ele pegou, tinha And he gravado no said, celular let me dele. see where I said it. Quando eu olhei no celular, And when I look at his own phone, eu queria que aquilo fosse verdade. and I wish that was true, Mas eu não vi isso. but I didn't see it. Eu falei assim, irmão, eu não estou dizendo aqui Cris vai a Miami. And I said, I didn't say, Chris, Ele go falou, to Miami. tá sim, tá sim. Perguntou para a said esposa, não é yes. amor? A esposa, sim, And sim. said, is it not true love? He Perguntou said, para yeah. os que And estavam com asked ele, seus other discípulos. people that say, Sim, sim, a igreja said dele yes. toda ouviu isso. Cris and vai a they Miami. said, Chris, go to Miami. Mas eu ouvi outra coisa. Eu ouvi But eu I no was meu culto lá listening no Brasil. something else. Xaralabaço, orocotire, cantalabaço, orando em línguas. And I was just speaking in tongues. Mas ele estava me ouvindo assim. And he was hearing me saying, Chris, go to Miami. Então eu conversei com ele, eu estive em Bélgica em março. And I went to Belgium in March. Olha só, And look at this. era um culto And it was a service só para muçulmanos. only for Muslim people. Você sabe que tem muito na Bélgica. There is a lot in Belgium. Devia ter uns 200 ali. And I think 200 O people there. poder de Deus desceu. And the power of God came down. E você vê todos aqueles muçulmanos entregando a sua And vida a all Jesus. the Muslims gave their life to Christ. Aí você sabe por que o Senhor diz, Cris? And do you know why Vai a they Miami. said, Chris, go to Miami? Não sei se você sabe, na faixa de Gaza agora, And I don't know if you know in Gaza, 325 muçulmanos aceitaram Jesus porque sonharam com ele. 325 Muslims gave their life to Christ because they Irmão, had você a tem que dream. entender o que é o poder de Deus. Eu estava dentro do And you voo, have to understand what is the power of God. I was inside a flight. eu estava dentro do voo da Emirates. I was inside the flight of Emirates. Ia para algum país da África, não me recordo. I was inside going to Africa. I can't remember where. Sentou uma turca do meu lado. And a woman sat down beside E me. veio a voz dizendo, prega para ela. And a voice told me, preach to her. Eu falei para ela, você fala inglês? And I told her, do you speak English? Ela disse, no. And she said, no. Spanish? And I said, Spanish? Não. She said, Eu no. não vou nem perguntar se fala em português. Né? And I said, I'm not even going to ask if she speaks Portuguese. Falei, o que eu vou falar? And O que what eu vou I'm falar? going to say, O que eu vou falar? what I'm going Você to vai se say, lembrar quando o Espírito Santo fala, quando eu colocar as palavras na sua boca, não se importa com o que você vai falar, eu coloco as palavras. and the Holy Spirit said, Quando do veio a palavra, not sabe o que eu worry fiz? what you're going to say. I'm going to give you the words. Comecei a orar em línguas. And I start speaking tongues. Literalmente, em menos de 2 minutos, aquela mulher estava And com in a less mão than no 2 coração, minutes, that woman had her hands in her entregando a heart. sua vida a Jesus. And she gave her life to Christ. Você precisa entender que You esse need dom, to understand that this gift, ele é um respeito ao Espírito Santo. he is about the Holy Spirit. Ele atrai o sobrenatural. He brings the supernatural. Quer ver só uma coisa? Quando You want você to see esfria, something. When you are cold, automaticamente você deixa de falar em línguas. you stop speaking in tongues. Entendeu o que eu disse? Can you see Quando what você I'm saying? reaviva, When automaticamente você revival volta a falar em comes, línguas. you start speaking in tongues. Porque uma coisa está ligada à outra. Because one thing is related Se to eu the falo, eu other. tremo inteirinho aqui. Tem gente que está há anos sem orar em línguas. Some people are years and years without Porque tá speaking in frio. tongues because they are cold. Esse é o dom, gente, do fogo. É o que acende o fogo. That is what the revival does. It's Esqueça what- todas as bobeiras que você já ouviu acerca desse dom. Fale. Forget all that they are saying about the Olha, speaking pastor, in tongues. eu estou meio Speak. friozão, See, Pastor, I'm cold now, mas hoje eu vou orar em línguas. but today I'm going to speak in tongues. Ele vai reacender a chama que há em você. He's going to put a new fire on you. Eu não vou ficar estimulando muito você, porque esse dom não precisa de estímulo. I'm not going to be talking só a abrir a lot boca e a because falar. this gift does Nós not vamos fazer o need. seguinte, muita to gente vai ter o stimulate dom you. reavivado.
A lot of people are going to receive revival Muita in their gente vai receber gifts. novos dons. A lot of people are going to receive a new gift. Então, por 5 minutos, você vai orar em línguas. So for 5 minutes, you're going to speak in Vamos lá. tongues. Let's go. Xaralabassore cantalabás. Aviva, Pai. Aviva a Europa. Rebassorococherecalabás. Tem gente aqui que o Senhor vai usar para trazer um avivamento poderoso. There is people here that God is going to use to bring a new revival in the lands. Xerecantalabassorocoderecá. Queima, Espírito Santo. Born Holy Spirit. Queima, Espírito Santo. Born Holy Spirit. Eu vejo o fogo do Espírito na boca de muita gente. I Enquanto can você see the ora em fire línguas, of Ele the vai Holy produzindo Spirit in your um mouth. avivamento em você. While your spirit is speaking, there is revival in you. Vamos lá, igreja. Seja cheio do Espírito, cheio. Be cheio, filled with the Holy cheio. Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Cheio. Be filled with the Holy Spirit. Oh, Espírito Santo, ore alto, ore forte. Levanta Pray as loud, mãos. pray strong. Respeite o Espírito Santo. Respect the Holy Spirit. O Espírito Santo me mostra pessoas sendo curadas aqui agora. The Holy Spirit is showing me some people being healed. Some people is being healed. Vamos lá. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Isso. O fogo de Deus está sobre você agora. O fogo de Deus está sobre você agora. O fogo de Deus está sobre você agora. The fire of God is upon you now. O fogo de Deus está sobre você agora. Ore mais alto e forte. Pray louder and stronger. A presença do Espírito está aqui. The presence of the Holy Spirit is here now. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo, batiza agora, Espírito Santo. Holy Spirit, batiza jovens e crianças, now. batiza. Now, Holy Spirit. Transborda agora, Espírito Santo. Baptize now, Holy Spirit. Holy Spirit. Ele está aqui. O Espírito Santo está batizando. Seja cheio. Seja cheio. Be filled with the Holy Spirit. Oh, Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Be filled with the Holy Spirit. Isso, continua. Oh, Espírito Santo. O Espírito Santo está batizando aqui agora. O Espírito Santo está enchendo aqui agora. Oxá, derecada, labá, sonoroco, tcherecanta, labás. Oh, Espírito Santo. Oh!
Oh, 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 oh. O fogo de Deus está aqui. O fogo de Deus está aqui. O fogo de Deus está aqui. Reciba, reciba, recibe el fuego de Dios, el fuego de Dios. Reciba. Oh, recebe o fogo do Espírito agora. Recebe o fogo do Espírito agora. Oh, rabacere calabás. O Espírito está nos batizando com o seu poder e com o seu fogo. The Holy Spirit is baptizing us with His fire, Receba agora. with His power. Não fica aquém do que Ele está fazendo. Te amamos, Espírito Santo. Te amamos, Espírito Santo. Amamos a Tua presença, Espírito Santo. Amamos a Tua presença, Espírito Santo. Amamos. I love you so much, Holy Spirit. We love your presence, Holy Spirit. We love your presence, Holy Spirit. Come on. We love your presence, Holy Spirit. Come on, children, please. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, veja a presença dele está aqui agora. The presence of the Holy Spirit Ele is está here fazendo now. uma coisa nova. He's doing something new. Ele está fazendo uma coisa nova. He's doing something new. Ele está batizando você. He's baptizing you. Ele está marcando você. He's marking you. Esse é o seu tempo. Today is your day. Recebe. Receive. O rabassondorocochere canta la labadere da balabas. O rescendere cai, turumbastere calabas. Chame pelo Espírito Santo agora. Chame o Espírito Santo. Chame Ele. Chame o Espírito Santo agora. Ó Espírito Santo. Ó Espírito Santo, maravilhoso Espírito Santo. Nós te amamos, Espírito Santo. Nós te amamos tanto, Espírito Santo. A presença do Espírito está aqui. Levanta a mão e diga alguma coisa para o Espírito Santo. Ame o Espírito Santo Lift your agora. hands and say something lovely to the Holy Spirit. Love Him. Love Him today. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. Holy Oh, Ghost. Holy We Spirit. love you so much. Holy We love you Spirit. so much. Holy Spirit. We love you so much. I love you, Holy Spirit. We love you so much. We love you so much, Holy Spirit. Jesus is our day. And Holy Spirit. Jesus is our day. And now speak now. Everybody. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy, 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 Holy Spirit. I love you, Holy Spirit.
Oh. Oh. Isso. É o fogo dele. É o fogo dele. É o fogo do Espírito. Uou! Oh! Chorre caça labará dele canta labas. Só você que está sentindo o Espírito Santo, levanta a mão. If you're feeling the Holy Spirit, lift up your hands. If you're feeling Curta o His Espírito presence, Santo agora. Curta o Espírito Santo agora. oh, feel His presence now. Enjoy His presence O at this moment. salagraço do rocochelebas. Oh, quantas pessoas o Espírito Santo está renovando aqui a fé. How many people that the Holy Spirit is renew your faith. Oh. Oh. É. Te amamos, Espírito Santo. We love you, Holy Spirit. Te amamos, Espírito Santo. We love you, Holy Spirit. Olha aqui para mim. Look at me. De quem que é essa pequena aqui? Who is the mother of this little girl in blue? 10 anos. Ela foi tomada pelo Espírito Santo de uma maneira sobrenatural. Oh, aleluia. Oh. Posso te contar essa história? Eu estava indo para Boston. Can I tell you a history? I was going to Boston. Entrou um moço e sentou do meu lado. A man came and sat down beside me. O avião decolou. And the flight took off. Ele estava com um capuz. And he had a hoodie. Ele olhou para mim He looked at me e apontou o dedo and he lifted his finger e disse: and he said, foca nas crianças. Focus in the children. O que Deus está preparando What God is preparing vai começar com as crianças. is going to start with the kids. It's going to start with the children. Desde então, nunca ficou uma reunião sem que uma criança fosse tomada pelo Espírito. Since then, God has been using me to touch the children. Você não tem noção You have no notion da artilharia pesada que o diabo virou contra mim. what Depois disso. what the devil is be doing against my life because of that. O diabo apareceu para mim por 4 vezes. The devil came to me 4 times. 3 foi na Europa. 3 times was in Europe. 2 foi na Itália. 2 times was in Uma foi ontem. Italy. And yesterday he came again. E você ri? And you laugh. É uma luta muito grande. Mas olha, o Espírito It's está a nesse lugar. fight. But the Holy Spirit is in this place. Amanhã eu te peço. Tomorrow I ask Enche esse you, lugar de seus netos, filhos e fill sobrinhos. this place with your grandchildren, your nephews, E deixe o Espírito Santo enchê-los. and let the Holy Spirit fill them. Essa profecia é bíblica. This